Olá! Em nome da Semana da Mulher Espírita Pernambucana SMEP, da Comissão Estadual de Espiritismo e do Lar Transitório de Cristo, localizado em Rio Doce, Olinda, que hoje nos recebe para a terceira reunião da 54ª SMEP, dou as boas-vindas a todos que participam deste evento conosco. Sou Carla Júlia Marcelino, trabalho no Centro Espírita Manuel Quintão e agradeço a SMEP pelo convite para ministrar essa palestra. A Semana da Mulher Espírita Pernambucana SMEP surgiu de um sonho de Elizabeth Dantas, diretora do Departamento Feminino da Comissão Estadual de Espiritismo, carinhosamente chamada NINA. A nossa instituição anfitriã nasceu de um sonho da professora Maria José Cabral de construir uma escola comunitária. Ao se mudar para Rio Doce, sob a orientação dos amigos da doutrina espírita, ela e seu marido, José Vitorino Cabral, ambos falecidos, plantaram a semente do amor em um terreno doado com recursos arrecadados por meio de campanhas, colaborações e cooperações solidárias. O Lar de Cristo avançou pela estrada do tempo, tornou-se um exemplo de cultivar o bem. Gerações passaram ao longo dos anos, educando e cuidando de cerca de 200 crianças de 0 a 6 anos de idade e mais de 145 crianças e adolescentes de 7 a 15 anos em jornada ampliada. Quem quiser conhecer esse trabalho, ser voluntário, parceiro ou apoiador, deve entrar em contato pelo telefone 34910409. O endereço do Lar Transitório de Cristo é Rua José Vitorino Cabral, Neto, sem número, 4ª etapa, Rio Doce. Queremos agradecer o convite para ministrarmos a palestra Livro dos Médiuns, estudo fundamental para a prática mediúnica na Semana da Mulher Espírita. Nesse tema, nós iremos destacar a importância do estudo da mediunidade. E começaremos a nossa apresentação com uma reflexão de Chico Xavier. Nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Nessa reflexão de Chico Xavier, ele menciona a importância da virtude e do conhecimento para que a mediunidade estabeleça a devida sintonia com o plano divino. E o que Allan Kardec nos fala sobre mediunidade? Médium é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Ou seja, não é um privilégio nós sermos médiuns. Todos aqueles que sentem, no grau qualquer, a influência dos espíritos podem ser chamados de médiuns. Ainda no capítulo 19, item 223, questão 6ª do Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos fala: o médium é um intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos que se comunicam por seu intermédio. Assim como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Bela explicação de Allan Kardec. O que seria, portanto, mediunidade natural? Mediunidade natural é uma faculdade própria, é um trabalho de conquista evolutiva. Você, quando se chama médium natural, é porque você tem uma elevação na escala espiritual. E a mediunidade surge como uma conquista, um atributo
próprio inerente à sua evolução espiritual. É produto da sublimação do espírito, da elevada e apurada sensibilidade, que permite o espírito que a possui vibrar normalmente em planos superiores, onde, através da mediunidade, ele entra em comunicação com as entidades elevadas. Então, quais são as características da mediunidade natural? Faculdade espontânea, independência de desenvolvimento, maior facilidade nas comunicações e, por que não dizer, elevação moral. E a mediunidade de prova? Qual seria a diferença entre mediunidade natural e a de prova? O nome já diz, mediunidade de prova é uma prova. É a faculdade mediúnica concedida aos espíritos em falta. Ou seja, ao contrário da mediunidade natural, a mediunidade de prova não é uma conquista evolutiva. Ela é concedida a todos aqueles que se encontram em falta em caráter temporário, para submetê-los a uma prova e possibilitar-lhes, portanto, maior resgate e aceleramento de evolução. Mediunidade de prova reflete o atraso espiritual do médium de prova. Quais são as principais características da mediunidade de prova? Manifestações às vezes violentas, dificuldade no desenvolvimento, provocação de situações embaraçosas ao médium, obrigando-o ao esforço perseverante e aperfeiçoamento moral, provocação de obsessão para despertar o médium e perda da faculdade, infelizmente em alguns casos. Só há um caminho para que o médium venha lograr êxito: a perseverança no seu trabalho mediúnico. É o estudo incessante aliado à disciplina moral superior. Quantos de nós médiuns começamos a nos interessar pela mediunidade como mero instrumento de propaganda, de aplausos e elogios, de intercâmbio apenas com entidades superiores, porque não estamos amadurecidos intelectualmente, moralmente, para o exercício da mediunidade. Não conhecemos os preâmbulos da mediunidade, não conhecemos os mecanismos da mediunidade, não estudamos esse livro básico, que é o livro dos médiuns, e já desejamos estar prontos para o intercâmbio com os benfeitores espirituais, sem ter passado por todo um processo de amadurecimento, de preparação para boa utilização da própria mediunidade. Quando o candidato, olha que reflexão, quando o candidato ao serviço mediúnico descobre que mediunidade implica em disciplina, abnegação, estudo, renúncia, perseverança, espírito de sacrifício e, sobretudo, paciência, ele, o médium, afeito ao imediatismo das coisas terrestres, abandona sua mediunidade. Infelizmente é o que acontece. A mediunidade ela não deve ser forçada. Melhor será esperar o desabrochar natural da mediunidade. A faculdade mediúnica em si independe do caráter, mas a sua utilização está diretamente relacionada à formação moral do médium. Por isso que se diz que a mediunidade é concedida tanto aos bons como aos maus, tanto aos incultos como aos cultos. Ou seja, a mediunidade não é um privilégio, a mediunidade é uma oportunidade evolutiva para o médium, que em sua maioria se encontra na mediunidade de prova, como nós já citamos. Quais são normalmente os sinais da mediunidade? Tudo isso é o livro dos médiuns que nos ensina. Cérebro perturbado, sensação de peso na cabeça e ombros,
nervosismo, irritação pelo menor motivo, insônia, arrepios, sensação de cansaço geral, falta de ânimo para o trabalho, profunda tristeza ou excessiva alegria, sem motivos, vozes, visões, palpitações, etc. E quais seriam os pré-requisitos necessários para que a nossa mediunidade pudesse se expandir de forma equilibrada? Paciência, perseverança, boa vontade, humildade, seriedade, devotamento, abnegação, desinteresse e estudo. Olha aí, não é fácil preencher essa lista, não é? Na verdade, pensamento é energia viva. O pensamento desloca em nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com as quais nós emitimos as nossas atuações e recebemos a atuação dos outros. Então, mediunidade, em outras palavras, é sintonia, frequência vibracional. Nós vamos nos comunicar com os espíritos através dos nossos pensamentos. E esses pensamentos se propagam através de ondas e centros magnéticos. O que é o transe mediúnico? Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 19, item 223, nos fala: durante o intercâmbio mediúnico, o médium está, às vezes, num estado mais ou menos acentuado de transe. E aí nós encontraremos também o pensamento de Chico Xavier, através de Emmanuel, Pensamento e Vida, no livro, página 28 e 29. A concentração e a sintonia mediúnica são etapas do transe mediúnico, utilizando como ferramentas o pensamento e a vontade. Veja, concentração e sintonia mediúnica. Como haverá contato, intercâmbio mediúnico sem concentração e sem sintonia mediúnica? Não haverá comunicação. Porque não basta simplesmente o espírito querer se comunicar ou o médium querer receber a comunicação. Há que se ter sintonia, frequência mediúnica. E isso é o resultado do esforço do próprio médium. A glândula pineal é a grande responsável pela comunicação com o mundo espiritual. Quando nós falamos em comunicação, nós estamos falando em irradiação, afinidade, envolvimento mediúnico e assimilação. Esse é o transe mediúnico. Então, na irradiação, os espíritos propagam sua energia mental. Na afinidade, a sintonia vibratória entre o médium e o comunicante, que é o espírito. Envolvimento mediúnico é a combinação das correntes mentais do médium e da entidade comunicante. E a assimilação é a absorção das correntes mentais de uma outra criatura pelo próprio médium. Então, a mente ela permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. E quem nos diz isso? André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1, página 15 e 16. Mecanismos da mediunidade, também André Luiz nos alerta: o cérebro é o órgão sagrado da manifestação da mente. Quando nós falamos em mente, nós falamos em cérebro, pensamentos e sentimentos. Veja a profundidade dos conceitos de André Luiz. Então, na verdade, nós temos um conjunto de livros, de obras bibliográficas que aprofundam a temática da mediunidade. Mas a obra básica é o Livro dos Médiuns. A corrente mental ela é produzida pela mente. A transmissão da corrente mental é feita pelo cérebro. O cérebro tem uma válvula que transmite e recebe energia que se chama
glândula pineal ou epífise. O cérebro transmite vibrações altas ou baixas, de acordo com o teor dos pensamentos. Se for amor, alta frequência. Se for ódio, baixa frequência. Então, nós encontraremos que o médium poderá ser médium consciente, médium semiconsciente e o médium inconsciente. O que é o médium consciente? É aquele que tem percepção plena do pensamento captado. Ele é intérprete do desencarnado. Então, ele está no controle da própria comunicação. Ele expressará o pensamento captado de acordo com suas capacidades intelectual, domínio para filtrar o que for indevido, palavras, frases, gestos, mistificação, e ele se lembra de todo o processo do transe mediúnico. Na mediunidade semiconsciente, a percepção é parcial do pensamento que ele capta da entidade. Ele só tem consciência do que transmite à medida que o pensamento chega ao seu cérebro. Ele não consegue visualizar e perceber com clareza a entidade. A filtragem exige um esforço muito maior do próprio médium. O médium lembra vagamente da própria mensagem. E a mediunidade inconsciente é aquela que o médium não tem consciência do pensamento captado. A filtragem exige muito esforço, maior ainda do que a mediunidade semiconsciente, e o médium não se lembra do que foi transmitido. Por isso, ele é responsável pela boa ordem da reunião, assim como os outros. Mesmo assim, ele é responsável, ok? E o que faz o médium fracassar? Leviandade, indiferença, presunção, orgulho, suscetibilidade, egoísmo, elogio do próprio médium, falta de estudo, inveja. Olha, a lista é grande. E essa lista normalmente nos torna médiuns fracassados. Na verdade, a mediunidade não está a nosso bel prazer. A mediunidade é uma mediunidade que tem que ser colocada a serviço para auxiliar o semelhante. E nós não estamos aqui para projetar a nossa individualidade pessoal através da doutrina espírita, muito menos através da própria mediunidade. Se alguém recebe e merece aplausos, não somos nós médiuns, é o Cristo de Deus. São os benfeitores espirituais. Então, quantos de nós nos envaidecemos por termos uma mediunidade mais ostensiva? Quantos de nós desejamos ser o médium principal, o melhor médium na casa espírita, o que recebe mais facilmente as comunicações? Sinceramente, o médium que se coloca dessa forma está prestando um grande desserviço à doutrina espírita, porque ele é quem precisa da mediunidade. Nós somos facilmente substituíveis e substituídos, a depender da nossa falência mediúnica. Então a mediunidade nos foi concedida como mediunidade de prova, como esse óculos que eu estou usando, que me ajuda a ler melhor as comunicações, os estudos. Então a mediunidade serve para aprimorar o médium, acelerar o progresso evolutivo do médium, que por si só já é bastante endividado perante a justiça divina. Então nós não estamos na condição da mediunidade por mérito. Agora, como nós utilizamos essa mediunidade no decorrer da nossa existência, nos tornará mais adiante médiuns naturais, quando nós utilizamos beneficamente essa própria mediunidade. E aí vem uma frase que eu achei perfeita. A mediunidade se interessa pelo médium na proporção que o médium se interessar por ela. Vou repetir, porque é muito interessante essa frase. A mediunidade se interessa pelo médium na proporção que o médium se interessar por ela. Quando o médium quer aparecer, a mediunidade desaparece. Olha aí. Quando o médium quer aparecer, a mediunidade desaparece.
Mediunidade é instrumento de resgate e aperfeiçoamento espiritual para o médium. Não há um tipo de mediunidade mais importante que outra. O que nos destaca não é o tipo de mediunidade que nós temos, mas a maneira como nós executamos a mediunidade. A melhor mediunidade é a que cumpre com dignidade as suas obrigações espirituais. E é o que se transforma ele mesmo em mensagem viva da fé. A melhor mediunidade, em outras palavras, é a que se define no bem aos semelhantes. É o médium portador. Veja, são tantas lições profundas para o nosso aprendizado. Na verdade, nós estamos numa grande experiência de aprendizado. Um aprendizado de redenção espiritual. Nós temos que modificar a nossa frequência vibracional. Ainda estamos nas oscilações emocionais e mentais. Nossos pensamentos refletem, muitas vezes, o desequilíbrio de nossas emoções. Normalmente, nós nos tornamos os maiores obstáculos da nossa mediunidade. Que pena isso, que pena. Por que nós nos transformamos nos maiores obstáculos da nossa mediunidade? Por quê? Porque a frequência vibracional dos nossos pensamentos e sentimentos é negativa. Porque muitas vezes nós não temos a devida disciplina mental, o gerenciamento das emoções. Não compreendemos que as lições que normalmente nós somos intérpretes dos espíritos se aplicam em primeiro lugar para nós, não é só para o outro. Se nós recebemos uma comunicação espiritual, qual o benefício dessa comunicação? Qual a aplicabilidade dessa comunicação em nossas vidas? Quantos escolhos da mediunidade nós enfrentamos no dia a dia por falta de conhecimento, por falta de estudo, de amadurecimento espiritual? Imagine vocês, um químico que deseje trabalhar no laboratório de química, mas ele está apenas nos primeiros degraus do aprendizado e ele já quer fazer experiências sem o conhecimento devido. Assim também o mesmo raciocínio se aplica aos médiuns. Estudem, tente harmonizar os pensamentos, tente equilibrar as próprias emoções. Nós não somos uma panela de pressão que explode por qualquer coisa. Não deveríamos ser assim, porque nós possuímos 4 poderes pessoais: o pensar, o sentir, o falar e o agir. Como nós usamos esses 4 poderes pessoais? Em toda comunicação mediúnica haverá a parte anímica do médium. Ele poderá ser um bom ou mau intérprete da mensagem dos espíritos. E o pior, muitas vezes substituir a mensagem dos espíritos pelo que ele acha. Então veja que existem muitas nuances da mediunidade. A mediunidade ela tem que ser colocada a serviço do semelhante, para amenizar a dor e o sofrimento alheio. É para isso que existe a mediunidade. Através da mediunidade, nós nos aprimoramos espiritualmente. Através da mediunidade, nós nos expandimos espiritualmente. Através da mediunidade, nós captamos o pensamento espiritual. E nós amenizamos muitas dores dos espíritos. Nem sempre os espíritos que irão se comunicar pelo nosso intermédio serão espíritos de uma ordem mais elevada. Poderão ser espíritos necessitados, profundamente sofridos, e que se beneficiarão ao contato das nossas emanações fluídicas. O médium tem que se trabalhar e amadurecer espiritualmente, e ele tem que se interessar pela mediunidade à medida em que ele deseja ampliar essa própria mediunidade.
cuidando dela com o cuidado, o carinho, o zelo que lhe é exigido. Quantas das nossas imperfeições são grandes obstáculos para que nós sejamos considerados bons médiuns? E olha que não é fácil ser considerado um bom médium. Nós temos que trabalhar o nosso ego. Nós temos que trabalhar, muitas vezes, o enaltecimento da nossa personalidade. O serviço ao próximo significa o desprendimento. Nós evitaríamos muitos obstáculos, muitos percalços, se nós tivéssemos cumprido todas as etapas da mediunidade. Estudo do livro dos médiuns com profundidade, reflexão sobre a importância da mediunidade, reflexão sobre a disciplina que o médium precisa ter com a própria mediunidade. Muitas das recomendações que o médium precisará vivenciar na prática, se privando muitas vezes de determinadas paixões, determinados maus hábitos que poderão ser grandes escolhos ao desenvolvimento e ampliação da sua própria mediunidade. Com isso, nós estamos alertando quanto à importância de cada vez mais nós amadurecermos espiritualmente, aprendermos o que a doutrina dos Espíritos nos ensina, estudarmos o livro dos médiuns, que é o livro básico relativo à questão da mediunidade. É o alicerce, é a base para a estruturação mais equilibrada da nossa mediunidade. O conhecimento é fundamental. Vejam que mediunidade é frequência vibracional, é sintonia. Se mediunidade é frequência vibracional, é sintonia, é semelhança, afinidade fluídica, espiritual, façamos por onde nós sermos bem assistidos espiritualmente, sem que queiramos que os bons feitores espirituais desçam ao nosso encontro, sem que nós façamos por onde ir ao encontro dos benfeitores espirituais. Porque não é possível que nós queiramos apenas que os espíritos venham ao nosso encontro sem que nós elevemos o nosso padrão vibracional. Elevação mental é sintonia do pensamento. Os maus pensamentos, olha aqui que frase linda de Allan Kardec. Na Gênese capítulo 14, item 16. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Maus pensamentos vão na contramão de uma mediunidade equilibrada. Não é possível um médium que esteja mentalizando negativamente ser instrumento da equipe espiritual benfeitora. Ele é o principal obstáculo para o exercício da sua mediunidade. Então é nesse sentido que nós falamos que muitas vezes o médium presta um grande desserviço à doutrina espírita, quando ele age com leviandade, quando ele não compreende a responsabilidade, a seriedade de ser um médium espírita, quando ele age com indiferença diante dessa responsabilidade, quando ele age com presunção, quando ele quer ser o melhor médium, se destacar em relação aos demais médiums, quando ele é de uma suscetibilidade que ele não admite, de hipótese alguma, ser avaliado por quem quer que seja, quando ele não sabe usar a mediunidade em benefício do semelhante, porque o nível de egoísmo dele é muito internalizado, enraizado. Ele ainda não compreendeu a mensagem da doutrina espírita, quando ele inveja determinados tipos de mediunidade que outros médios tenham na casa espírita ou no movimento espírita que ele ainda não tem, e que muitas vezes ele simula ter esse tipo de mediunidade,
quando ele age no interesse de ser aplaudido, elogiado e ocupar posição de destaque na casa e no movimento espírita. Quando ele quer exercer determinados cargos da casa espírita sem o alicerce do estudo e da maturidade espiritual. Olha, são muitos percalços na vida do médium. E normalmente ele está sendo acompanhado por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas está lhe observando todos os detalhes. Então, a corrente mental que o médium produz vai definir a frequência vibracional dele. E essa frequência vibracional entra em comunhão, em assimilação, em afinidade com outras frequências vibracionais. Por isso que diz, normalmente, que o médium é o principal obsessor dele próprio, porque ele precisa modificar sua frequência vibracional, sua corrente mental. Veja que o amor tem uma alta frequência, já o ódio tem uma baixa frequência. Então o médium, na verdade, ele é o intérprete do pensamento e da vontade dos espíritos. Então assim é preciso que ele compreenda o seu papel, tá certo? Qual o mérito do médium, sendo intérprete do pensamento dos espíritos? Interpretar o pensamento dos espíritos fidedignamente, com fidelidade, sem que ele altere a própria mensagem dos espíritos. Isso exige o quê? Estudo, prática, amadurecimento, experiência mediúnica e nada melhor do que o alicerce do próprio tempo para ajudar o médium a ter todas essas características que são fundamentais. Então a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. E aqui nós iremos verificar o quanto que é necessário nós termos cuidado com o tipo de energia que nós projetamos através dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos se propagam. Se nós desejamos ter uma boa frequência vibracional, tenhamos cuidado com a qualidade do pensamento, com o tipo de pensamento que nós estamos emitindo diariamente. Com isso, nós estamos compreendendo que paciência, perseverança, boa vontade, humildade, aqueles pré-requisitos que nós citamos anteriormente, todos eles são fundamentais. O desinteresse. Quando exercita a mediunidade, movida pela tecla do interesse pessoal, perdeu-se o mérito do próprio exercício da mediunidade. Veja que a mediunidade é uma excelente ferramenta que colabora para o nosso progresso moral e evolutivo espiritual. Façamos bom uso dessa mediunidade. Façamos por onde não nos envergonharmos de termos fracassado na experiência mediúnica. Quando eu estou dizendo isso é porque nós já recebemos várias comunicações de espíritos no mundo espiritual que foram espíritas. E na qualidade de espíritas, quando encarnados, fracassaram no trabalho mediúnico. É muito fácil fracassar no trabalho mediúnico, quer seja através da oratória, quando estamos a serviço da nossa própria personalidade, quando nós não internalizamos aquilo que nós ensinamos, estamos meramente repassando a mensagem, sem que o conjunto de conhecimentos que são repassados sejam aplicados na nossa própria vida. Quando nós buscamos cargos de direção na casa espírita, sem que tenhamos o amadurecimento necessário, a prudência, o equilíbrio que esses cargos requerem para que você seja um elemento de agregação na casa espírita e não de desagregação, um elemento de união e não um elemento de ruptura
dentro da própria casa espírita. Então, bendita seja a mediunidade que nos auxilia. Bendita seja a mediunidade exercida com equilíbrio, seja exercida com amor, com desprendimento, com devotamento, com esclarecimento, com o desejo de servir ao semelhante, de amenizar a dor do semelhante. Bendita seja a mediunidade exercida com amor, porque quando nós exercitamos a mediunidade com amor, nós seremos diretamente auxiliados pelas equipes espirituais benfeitoras. Quero dizer a vocês da grande importância desse tema. Estudemos o Livro dos Médiuns, para que nós não sejamos meros fantoches, meras marionetes na mão de espíritos obsessores. O médium deve ter medo dos espíritos de hipótese alguma. O médium deve ter medo de comunicações espíritas também não. Porque o médium deve se comunicar com os espíritos, agora com equilíbrio, com discernimento, com pensamento crítico, tentando aprender a identificar e distinguir a identidade dos espíritos que se comunicam através dele. E isso só a experiência, só o aprendizado e o conhecimento alicerçado possibilita ao médium fazer essa distinção da identidade dos espíritos que utilizam mediunicamente nas reuniões mediúnicas. Médium sem estudo, sem assistir reunião pública, sem fazer o evangelho do lar, sem estudar as obras espíritas, sem fazer uma autorreflexão do quanto que ele necessita se aprimorar espiritualmente, está afadado ao fracasso espiritual. E muitas vezes ele desiste da proposta da mediunidade, que ele foi preparado antecipadamente no mundo espiritual para reencarnar como médium. E aí ele frustra todo o planejamento espiritual que foi realizado para o seu próprio progresso espiritual. Então, meus amigos, tenhamos bom ânimo em relação à mediunidade. Então, se justifica nós termos medo da mediunidade. Quando nós compreendemos, quando nós descobrimos o quanto que a mediunidade é bela, o quanto que ela poderá nos auxiliar espiritualmente falando, nós só temos que agradecer ao mundo espiritual. Muito obrigada, meu Deus, que me concedestes a mediunidade de prova, para que através dessa mediunidade de prova eu pudesse um pouco evoluir espiritualmente, ampliar meus horizontes, compreender o que é o mundo espiritual se comunicando com o mundo material, oportunizar o alívio a tantas criaturas desencarnadas e encarnadas e oportunizar a mim mesma, como médium de prova, progredir espiritualmente. Então a mediunidade é uma oportunidade bendita na vida do médium. A mediunidade é a alavanca que nos oportunizará o progresso espiritual. Quando nós entramos em sintonia, em frequência vibracional com o mundo espiritual. Com tudo isso, meus queridos amigos, nós vamos repetir novamente a mensagem de Chico Xavier. Nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se elevará conosco. Melhor mensageiro que nós poderíamos ter, Chico Xavier. Que nós nos espelhemos, que nós nos inspiremos na dedicação e no exemplo de Chico Xavier, na dedicação e no exemplo de Allan Kardec, o codificador dessa doutrina espírita simplesmente maravilhosa. O esforço inaudito que Allan Kardec realizou, utilizando-se de conhecimentos e metodologias científicas para transformar conhecimentos espirituais em conhecimentos que sejam devidamente absorvidos
por todas as etapas e faixas etárias da humanidade, por pessoas intelectuais e pessoas menos cultas, jovens e velhos, porque ele teve esse grande mérito, Allan Kardec. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que Deus nos estimule cada vez mais a progredir espiritualmente. Muita paz a todos nós. Convidamos a todos para assistirem amanhã, às 20 horas, a palestra de Gisele Souza sobre o tema A Moral Espírita Luz do Evangelho pelo Instagram @smep.2020. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo imensamente o convite do SMEP, para que nós possamos finalizar esse evento de hoje. Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, pela bendita oportunidade do aprendizado, do esclarecimento, para o aprimoramento de todos nós que nos encontramos encarnados neste planeta Terra. Abençoa todos nós, abençoe a todos aqueles que se encontram em provação e expiação. Derrama tua paz e teu amor infinitamente misericordioso sobre todos nós. Muito obrigada. Até o próximo evento.